Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do 123 Agu Podcast, esse espaço na internet que quer incentivar, impulsionar você a começar e recomeçar quantas vezes forem necessárias, o que for preciso na sua vida. E eu estou extremamente feliz em mais um episódio aqui, trazendo uma pessoa muito querida. Ela que é advogada, comunicadora, icônica, linda. Ela que é um entusiasta da moda, eu costumo dizer assim, ela é a Patricinha de Beverly Hills arapiraquense, uma boneca, mas que é uma boneca brava. Ela é combativa, atuante na defesa da mulher. Estou muito feliz, Paula, Tainá, de você ter aceitado o meu convite e a gente poder ter esse momento juntas, bater esse papo, que eu acho que vai ser muito rico e engrandecedor para a nossa categoria, as mulheres. Renata, é um enorme prazer estar com você aqui no Pod. E, assim, antes de começar, eu já estava falando que a gente já estava começando um podcast à parte. E, assim, a minha admiração por você é totalmente recíproca, pela profissional que você é, pela mulher que você é, pela mãe que você é, pela filha, enfim. E estar hoje aqui e poder, de alguma forma, somar, levar algo positivo, eu acho que isso faz toda a diferença. Então, vai ser pura inspiração para as mulheres, você contar a sua história, falar um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. Eu acho que vai ser super rico e eu estou ansiosa já para começar a conversar. que bom. Tá pronta? Vamos embora. Eu gosto sempre, Paulinha, de contextualizar como as pessoas chegam até aqui, como é que eu escolho. E a gente se conhece há muito tempo, Sim, né? verdade. Eu conheci você através da Thalita, que é minha amiga, sua amiga comum. A Thalita que me apresentou esse universo arapiraquense. Eu, antes de pensar, sonhar em vir morar aqui, fui apresentada através da minha amizade com ela e fui conhecendo pessoas como você. E eu sempre admirei você, sempre achei você muito bonita, muito educada, muito gentil, sabe? Muito carinhosa com as pessoas. E à medida em que eu fui te acompanhando mais à distância, fui criando uma admiração ainda maior, porque além dessa gentileza, generosidade, tinha uma mulher muito ativa, muito combativa, uma advogada que se desenvolveu brilhantemente nessa atuação com as mulheres, e eu admiro muito isso, né? Fui muito entusiasta desse movimento também. Então, assim, acho super importante elevar você, elevar o seu trabalho, porque o que você tem feito aqui é muito, muito bonito, você está deixando um legado muito bonito. Ah, que bom, Renata. Fico muito feliz. Eu acho que é isso, né? A gente tem que realmente engajar caminhos e trilhar caminhos que também façam a diferença na vida de outras pessoas. Porque eu acredito que propósito é isso, né? Todos nós temos sonhos a serem realizados, temos projetos, mas eu acredito que as coisas têm que andar juntas. Então, quando a gente caminha com esse propósito, que esse sonho, de algum modo, também vai impactar outras vidas, eu acho que o caminho é por aí. É verdade. E a diferença é feita na nossa vida e na vida do outro. Exatamente. Maravilha. E de onde vem, Paula, toda essa força? Me conte um pouco dessa sua trajetória. Eu acho que quando eu falo em força, a gente se remete à infância, né? E eu acredito que desde pequena eu tinha esse senso de justiça, essa vontade de fazer a diferença. Quando eu me lembro que eu gostava muito de ir com minha mãe ao salão de beleza. E sempre que eu ia, e normalmente salão de beleza a gente escuta algumas conversas, né? Inevitável, criança, né? Sim. E eu escutava, às vezes, assim, as mulheres falando que tinham algum problema, estavam passando por algum problema familiar, e eu ficava, poxa, sabe assim, aquilo já me despertava. E eu lembro de um fato que aconteceu também na minha infância. Tinha uma vizinha da casa da minha avó e ela gritava por socorro, pedindo que minha mãe socorresse, porque minha mãe também é advogada. Sim. E eu acompanhava o dia a dia da minha mãe, ia com minha mãe ao fórum. Então, assim, já foi algo que cresceu, né? Assim, Perfeito. algo desde sempre. Sim. E nesse dia eu escutava ela gritando, Taninha, Taninha, socorro, socorro. E quando eu olhei, o marido estava correndo atrás dela com uma faca. Nossa. E aquilo impactou a minha infância, sabe? Assim, aquilo foi algo que realmente, para uma criança, ver algo... Com certeza. E naquele momento, vendo o acolhimento que a minha mãe fez, eu pensei, eu quero também ser uma pessoa assim. Claro que naquele momento eu não tinha essa visão de trabalho, da profissão que eu ia escolher, mas algo ali, sabe, despertou aquele estalo assim, em mim de dizer assim, eu também posso ajudar. Sim. Eu também posso escolher que a minha profissão impacte positivamente na vida de alguém, como a minha mãe está fazendo nesse momento. Perfeito. E ali eu...
começou a se desenhar esse desejo, essa Exatamente. força, entendendo que você podia fazer isso, como a sua mãe podia. Eu acho que Exato. ter grandes mulheres no nosso caminho faz com que a gente se sinta apta e capaz, né? Não tenho dúvida. E um outro ponto também, eu acho que sempre tem essa influência, né? Como você acabou de mencionar, familiar. E não só da minha mãe, mas eu cresci em um meio de mulheres muito fortes, sabe? Sim. Mulheres aguerridas, mulheres à frente do seu tempo. A minha avó materna também era uma mulher muito forte, sabe? Uma mulher que... Eu sempre costumo falar, minha avó era à frente do tempo dela. Perfeito. Porque ela, sabe assim, ela gostava de política, ela ajudava muitas pessoas, ela trabalhou durante muitos anos no Hospital Regional aqui de Arapiraca, e ela fazia tudo com muito amor, sabe? Assim, tudo que ela fazia era com muito amor. E ela se reinventava demais. Isso eu admirava muito. Porque ela fazia bolo para vender, ela trabalhava, como eu acabei de mencionar, no hospital, ela fazia, costurava. Então, assim, era uma mulher multifacetada. E aquilo me inspirava também, entende? Eu acho isso bem, bem bonito, né? Porque as mulheres à nossa volta, elas, tanto para sobreviver quanto para garantir a nossa sobrevivência ou para se realizar, elas Sim. conseguem fazer várias coisas. E isso, é como você falou, interfere muito positivamente no que a gente vê. Porque quando a gente observa elas fazendo tantas coisas, a gente também se sente capaz, né? Isso é muito, muito legal. E você, criança, sua personalidade, como você era? Eu era muito comunicativa. As pessoas, assim, as amigas da minha mãe, as amigas da minha avó, me chamavam, veinha, falavam assim, porque eu sempre tinha assunto, sabe? Assim, gostava muito de entender das coisas, até muitas vezes coisas que não eram nem para minha idade, mas eu queria estar ali, tá no meio de todo mundo. Sempre que chegava também fazia questão de falar com todo mundo. Então, assim, minha mãe até falava, brincava, olha, meu Deus do céu, essa menina fala até com quem não conhece, faz até medo de alguém levar. Mas, assim, aquilo era meu, era muito meu, sabe? Assim, nunca foi algo forçado, sabe? Era algo que vinha de dentro e acho que eu sempre fui assim, desse jeito mesmo. Minha mãe, ela é muito comunicativa, minha mãe é uma pessoa muito doce, mas ela é um pouquinho mais reservada, entende? Sim. Eu acho que eu já tenho uma pegada assim, Mais expansiva. Isso, exatamente. Que legal. E o direito chegou para você, então, pela via da sua família, da sua mãe, mas você abraçou. Abracei, Você fez exatamente. aqui em Arapiraca? Eu fiz aqui mesmo, em Arapiraca, na Faculdade Sesama, que posteriormente tornou-se o NIB. Sim. E, assim, fiz grandes amigos que eu tenho até hoje, sabe, da época de faculdade. Já na época de faculdade, eu já entendia também que eu queria trabalhar com algo que tanto me desse um retorno, né, financeiramente falando, mas que também me ajudasse a cumprir algo, como eu sempre estou batendo nessa tecla, de positivo na vida das pessoas. Porque é uma coisa que eu observava muito, principalmente, eu estagiei também, né? Sim. Então... Você fez estágio onde? Fiz estágio no Tribunal de Justiça, no segundo juizado. Que bacana. Fiquei um pouquinho de tempo na segunda vara civil daqui e, posteriormente, no segundo juizado. E eu percebia muito a necessidade das pessoas, sabe? O quanto que elas eram, muitas vezes, carentes. Não só daquela questão jurídica, que eu acredito que isso é algo que você também, na sua experiência no Tribunal de Justiça, deve ter percebido, mas esse contato físico, esse carinho. Então, ali na faculdade, eu já fui entendendo que a gente tem que fazer a diferença, de fato, na vida das pessoas. Independente de se você vai ter retorno financeiro ou não. E a advocacia sempre foi o seu único caminho, porque o direito tem várias faces, né? A gente pode escolher vários caminhos, mas a advocacia sempre lhe chamou a atenção. A advocacia sempre me chamou a atenção. E uma outra profissão também, que é dentro do contexto jurídico, eu tinha muita vontade de prestar concurso para delegado de polícia. Sim. Então, essa também era uma vontade grande que eu tinha. Inclusive, cheguei a cursar, né, fazer alguns cursinhos preparatórios, tanto para delegado de Polícia Civil quanto para delegado de Polícia Federal. E, posteriormente, eu fui entendendo que aquilo ali exigiria muito de mim, né? Como a gente sabe que, de fato, a advocacia também exige, mas que o meu coração ia, sabe assim, um pouco mais para a advocacia. Você já queria praticar, né? Eu acho que tem isso, né? A gente viver esse tempo do concurso é um tempo de sacrifício, de espera, que a gente, quando já tem um propósito pulsando, a gente já quer exercer imediatamente. Exatamente. Né? Eu não conseguia, de fato, focar somente no concurso, que eu acho que isso é o diferencial de quem passa. Sim. Então, eu queria sempre... E aí foi que eu pensei,
se eu não estou conseguindo focar, então eu acho que é porque talvez não é o meu sonho. Pulse mais para esse outro caminho. Verdade. E aí, o que é que eu lembro que um dia o que me fez realmente focar somente na advocacia, eu estava assistindo um filme e o filme dizia assim: se você quiser tomar alguma decisão assim na sua vida, olha que coisa assim, pequena, mas que falou comigo. Coloque as duas opções em um papel. Antes de você abrir, você vai saber o que é que você de fato quer, porque você vai torcer para que você abra aquele papel. E aí eu disse, poxa, eu acho que é basicamente isso mesmo, né? Interessante demais. Né? Porque você já vai ficar naquela expectativa por uma coisa. Essa vai ser a única coisa, né? Exatamente. E aí você já E aí instalou. isso uma coisa boba, né? Uma coisa simples, mas que de alguma forma tocou assim. Eu falei, rapaz, é mesmo. Faz sentido. Faz muito sentido. E a advocacia para mulheres? Ela entrou no contexto ainda da faculdade? Você já olhava para esse direito das mulheres de um jeito diferente? Ou ainda tinha outras áreas de interesse? Depois é que a prática te trouxe mais essa convicção? Uma coisa que eu observava era que, independente da área de atuação que eu tivesse ali, eu percebi que sempre tinha, assim, quando eu advogava para mulheres, eu percebi que, para além daquela situação pontual, existia também uma situação que envolvia uma questão de relacionamento. Porque eu acho que quando você vai acompanhando aquela cliente ao longo do processo, que nem sempre é tão rápido, né? Às vezes demora um pouquinho ali até a conclusão, você acaba criando um vínculo, né, que vai para além da questão somente daquele processo. Então, às vezes a pessoa adquire aquela confiança e compartilha algumas coisas pessoais. E eu percebia muito isso, que para além sempre existia um problema ali em relacionamento, na maioria dos casos. E que muitas vezes a pessoa não se sentia confiante para falar com outra pessoa sobre a situação, porque não é confortável. Não. Né? E acho que a virada de chave realmente foi em 2018, quando eu estava enquanto vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, aqui de Arapiraca, e a gente sentava ali para trilhar alguns projetos para o ano, né, que seriam desenvolvidos. E, naquela oportunidade, eu falei com uma amiga minha, a gente poderia focar nesse mês de agosto para levar essa conscientização da violência contra a mulher. E aí, essa minha amiga falou, realmente. Então, a gente organizou um seminário gigante, assim. Que legal. E, quando a gente organizou, até então, eu iria ficar somente nos bastidores, na organização. Sim. E aí, uma colega que iria palestrar, teve um problema com o pai dela adoeceu. E, de última hora, ela falou assim, eu não vou poder mais. Quem vai ter que ir é você. E aí, essa minha amiga me ligou falando, Paula, eu falei, oi. Ela falou, fulana não vai ter mais como palestrar, não. Você vai ter que palestrar. Eu falei, quem, eu? Menina, eu nem me preparei. E assim, tipo, não é a minha causa, não... Exato. Eu falei, mas eu nem me preparei, assim, querendo ou não, você sabe que exige um preparo, você não vai ali de qualquer forma, de qualquer jeito. Ela falou, Paula, eu confio em você, você vai dar conta. E aí, assim, sabe, Renata, eu sempre costumo falar que quando uma pessoa confia, deposita algo em mim, eu tento dar o meu melhor. Entregar 110, né? Exato. Eu posso até realmente não fazer, assim, o melhor trabalho possível, mas vai ser o melhor que eu puder. Perfeito. E aí, eu comecei realmente a mergulhar nesse universo. Lá em casa não se ouvia outra coisa. Era só isso, assim, juro para vocês. Você fez um intensivão para poder entender, né, o que... Imersão. Então, eu queria ver todas as áreas, assim, qual era o ponto de vista da Defensoria Pública, qual era o ponto de vista do Ministério Público, dos advogados que atuavam, as lacunas, enfim. E aí eu preparei uma palestra e naquele dia eu me lembro que quando eu terminei de fazer a palestra e tal, e eu olhei para trás... Estava o pessoal na mesa e todo mundo assim com uma reação muito positiva. Eu falei, rapaz, eu acho que é por aí. Tem a ver, né? Tem a ver com o meu propósito. Ai, que legal. E aí foi essa virada de chave em 2018 e daí em diante... Vai se aprofundando, estudando mais, atuando mais. Porque parece que quando você vira a chave e abre o olho, né? Isso. Parece que as coisas... Você atrai, né? Você atrai aquilo que você tá buscando. Verdade. E... Você já viveu algum episódio de violência, relacionamento abusivo que também substancia mais ainda essa defesa? Ou conhece alguém muito próximo seu que trouxe mais para você ainda esse propósito? Sim. Na verdade, além de ter vivenciado, infelizmente, relacionamento abusivo, já conheci também muitas pessoas próximas a mim que vivenciaram. E, inclusive, eu vou até compartilhar algo com você. Teve um dia que você estava relatando nos seus stories um relacionamento que você teve, que a pessoa sempre te diminuía. Não sei se você lembra, que você compartilhou isso. Sim. E aí você falou que, conversando com uma amiga,
essa amiga falou assim, essa pessoa te odiava. Isso, não foi minha isso? filha, esse homem lhe odeia. Aham. A mesma psicanalista que eu contei a história. Ah, Ela é minha antes do tábua podcast. de salvação. E aí, quando você falou aquilo, eu me identifiquei muito. Eu tive um relacionamento muito ruim, mas eu costumo dizer que sempre a gente aprende algo, até nas coisas ruins. E principalmente é o que não tolerar mais, assim. Verdade. A não se diminuir para caber no mundo de uma pessoa. E normalmente relacionamentos abusivos, até para quem está assistindo Verdade, a gente, né, importante. começa de uma forma que você nunca imagina que aquele relacionamento é abusivo, Sim. porque isso na maioria dos casos, né, ninguém chega. Graças a Deus eu nunca passei por nenhum tipo de agressão física, Sim. mas até em um relato que eu vi da Marina Ferrari, Sim. ela falando sobre um relacionamento anterior ao último que ela teve que também não deu foi, certo, mas ela relatando assim a dinâmica. Isso. E a dinâmica é justamente essa. Você começa em um relacionamento onde você acha que a pessoa é maravilhosa, que a pessoa realmente, né, é uma boa pessoa. E com pouco tempo você começa a observar comportamentos estranhos. E um dos pontos é justamente o love bomb. Isso. No início existe esse love bomb, onde, né, É verdade. a pessoa chega e Ele bombardeia de atenção, de amor, carinho. atenção, né? Verdade. E de repente, assim, sem um motivo plausível, sem uma justificativa, aquela pessoa passa a lhe tratar com indiferença, Isso. com tratamento do silêncio, Isso. com gaslight. Críticas, né? Críticas. Pequenos, Isso. né? Palavras que Diminuem. ofendem, que lhe diminuem. Exatamente. E aí essa dinâmica ela vai cada vez mais se tornando rotina, Sim. né? E você vai percebendo que tem alguma coisa errada. Então, até para quem trabalha nessa área, muitas vezes é até difícil de você identificar essa Com dinâmica. certeza. Mas, assim, como eu acabei de mencionar também, tudo na nossa vida é válido. Então, hoje, eu não aceito mais estar em um relacionamento que me diminua, que realmente não celebre as minhas conquistas, independente se elas são pequenas ou grandes, sabe? Perfeito. Mas de ter alguém ao meu lado que venha, de fato, a somar. Então, se eu não estiver com alguém que venha somar, eu prefiro não estar com ninguém. É isso. Teve até um relato recente da ex-companheira de um ator global, que eu não vou Sim. citar o nome, e ela relatando muito essa dinâmica, né, Isso. de se relacionar com uma pessoa narcisista. Isso. E é exatamente aquilo ali, né? Você começa a entender, a entender que você está em uma dinâmica errada. Isso. As pessoas que estão de fora, vendo aquele relacionamento, entendem que tem algo errado. Percebem. Mas é como se você ficasse anestesiado, e tentando voltar 100%. aquele início e não consegue mais. É porque há um envolvimento emocional. Sim. As pessoas elas acabam esquecendo esse componente. Quem está de fora acha que é fácil, porque eles não têm o componente emocional. Mas quem está dentro da dinâmica, primeiro que sempre se lembra de quando era bom. E acha que é uma fase que vai melhorar, só que o que é que acontece? A violência ela sempre se escala. Sim. Ela nunca retorna para uma fase menor. Ou ela cresce, ou pelo menos, quando fica bom, ela só permanece. E a tendência é sempre escalar. Se é uma crítica, vai para um xingamento, de um xingamento vai para um toque grosseiro, vai para um empurrão. E é por isso que violência é sempre violência. Aconteceu recentemente com uma amiga minha, há um ano. Ela tinha me contado que tinha passado por uma situação, porque o namorado era muito ciumento. E, assim, ele era excelente. Ele tratava ela igual uma princesa. Sim. E, assim, sempre muito gentil conosco. Ela falou para mim, Renata, é porque ele é ciumento, é dele, ele é inseguro. E, num momento, assim, de chateação, ele pegou no meu braço com força. Naquela hora. E olha que eu gostava muito dele. Eu falei, amiga, sinto muito ter que lhe dizer isso, lhe dar esse retorno, mas isso não vai diminuir e nem vai acabar, vai escalonar e ele vai ser mais violento com você em outra oportunidade. Ela pagou para ver. Eu falei, eu só tenho um conselho a te dar, acabe esse relacionamento. Acabe com dor, com pesar, mas vai ser melhor para você. E meses depois, ela ainda acabou, voltou o relacionamento e ele foi aquele caso do rapaz que colocou fogo no apartamento dela, lá em Maceió. Então, assim, não tem erro em relação a isso, a violência, infelizmente, quando ela está dentro do cidadão, não cessa, entendeu? E, assim, um outro ponto, Renata, que acho que é até importante que a gente fale, é que quando a gente fala no contexto da violência contra a mulher, automaticamente a gente já associa a questão da violência física. Sim. Mas tem um outro tipo de violência, que é a psicológica, Sim. que muitas vezes é subnotificada, que não chega ao conhecimento, né, do poder público.
e que é tão prejudicial quanto a violência física. Verdade. Porque a saúde mental, eu acho que é um dos pilares principais da nossa saúde no contexto geral. Então, quando você não está bem mentalmente, o seu corpo não vai estar bem, você não vai estar bem no seu trabalho, nas suas relações familiares. E esses relacionamentos abusivos tendem a causar um prejuízo gigante na saúde mental da mulher. Verdade. Certa vez eu atendi uma mulher e ela sempre, a todo momento, ela falava que era fraca. Ela dizia, ela é muito fraca, ela repetia isso constantemente. Sim, sobre si mesma. Exato. Porque ela escutava tanto aquilo que tomou como verdade. Exatamente, uma verdade absoluta. Só que nos relatos dela, a gente via a força que aquela mulher tinha, entende? Sim. E a gente falou assim, eu falo a gente na equipe que estava atendendo essa mulher, que era uma equipe multidisciplinar, e eu falando para ela, a senhora é muito forte. A senhora é uma das pessoas mais fortes que eu já atendi aqui. E ela saiu de uma outra forma, sabe? Sim. Tem uma outra visão. Claro que não é nada de imediato. Sim. Isso é um trabalho... É uma construção. Contínuo, né? Até porque quem sofre uma violência psicológica não vai, ou física, ou seja, em qualquer esfera, não vai sair já bem. Não. Isso é algo contínuo, é um trabalho integrado e multidisciplinar. É verdade. Até o advogado sozinho, ele não dá conta, né? Do prejuízo tão grande que é ocasionado na vida dessa mulher. E, na medida em que você caminhou, quando foi que você percebeu que a sua voz já não era mais só sua? Que ali você estava representando uma classe? Me fala, quando foi que você virou essa chave? Eu acho que esse meu caminho também dentro da OAB, dentro das comissões, já começou realmente a fazer com que eu entendesse que ali eu estava representando outras pessoas também. E os feedbacks que eu sempre recebia por direct, ou às vezes algumas perguntas mesmo, algumas dúvidas, né, de mulheres que se sentiam confortáveis de dividir comigo, porque, veja só, em uma rede social em que você não conhece a outra pessoa, não conhece o caráter, a índole, né, da outra pessoa, porque a gente sabe que tem muita coisa fake em rede social. Verdade. E a pessoa confiar, de abrir a vida, a própria história, de né? digitar ali para uma estranha, digamos assim, né? Porque era uma pessoa que me conhecia apenas por rede social. Então, eu fui vendo que isso estava crescendo muito. Perfeito. E aí eu percebi. Então, isso está chegando em pessoas que eu muitas vezes não alcanço aqui, né, na cara a cara. É isso. Mas isso está chegando, a minha voz está chegando em outras pessoas. E aí a gente tem que ter até mais prudência sempre, Exato. né? Porque você já não representa só a sua opinião, não dá para ser só opinião, né? Tem que ser dados, tem que ser a realidade, né? E aí eu comecei também, na pandemia, isso também me preocupou muito a questão da violência doméstica. E aí já tinha 2 anos que eu vinha atuando e eu percebi justamente esses aumentos de caso. A gente via esses relatos e tudo mais. E conversei com 2 deputados à época e falei sobre a preocupação para que a gente trouxesse realmente políticas públicas, legislações que versassem sobre a proteção à mulher no estado de Alagoas, que a gente não esperasse somente a aprovação de uma lei federal para que fizéssemos valer aqui no nosso estado. E, nesse contexto, conseguimos apresentar um projeto de lei que foi abraçado, da obrigatoriedade de notificação de casos ou indícios de casos de violência contra a mulher, crianças, idosos e animais de estimação em condomínios comerciais ou residenciais. Essa lei foi aprovada e, posteriormente, também da introdução da Lei Maria da Penha nas escolas estaduais de Alagoas. E nós conseguimos, né, que esses projetos de lei fossem recebidos e, como eu falei, foram aprovados. Muito e ali eu já percebi que, de algum modo, a diferença estava sendo feita. Estava sendo plantada, sim, né? Sim. Perfeito, Paulinha. Você se considera, para além de advogada, nessa causa, uma ativista do direito das mulheres? Sim, sem dúvida. Eu acho que não tem como você, de fato, levantar a bandeira sem você vestir essa camisa. É verdade. E quando a gente fala no ativismo, é no dia a dia, nas condutas, desde as condutas pequenas, não só a questão que a gente fala da violência, mas não só a questão da violência, mas em apoiar uma outra mulher, em saber levantar a autoestima daquela mulher, porque, infelizmente, a gente sabe que a gente ainda vive em um mundo muito competitivo. Muito.
E quando a gente consegue, de alguma forma, quebrar alguns padrões que são impostos pela sociedade nesse contexto, a gente também está fazendo a diferença. Está avançando como Exatamente. sociedade, né? Exatamente. Acabar com essa história de que mulheres são difíceis, que mulheres não podem ser amigas ou próximas ou caminhar juntas, pelo contrário. Hoje também eu tenho... Hoje não, já há muitos anos, uma coisa dentro de mim que eu fomento esse apoio. Tanto é que a minha agência ela é formada exclusivamente por mulheres. E eu sou muito feliz em ver assim, mulheres que conseguem conquistar coisas através desse trabalho, sair de relacionamentos abusivos porque trabalham e recebem o seu dinheiro. Então, assim, para mim é muito gratificante, porque eu já carrego isso comigo há muito tempo. Eu fui apoiada por muitas mulheres também na minha trajetória, né? Na minha maternidade, que foi uma maternidade solo. E eu sempre olhei e pensei, tudo que a gente tem é a gente mesmo, né? Então, a gente precisa, quando dá passos à frente, puxar quem está vindo atrás. Então, é isso. Ser ativista é isso, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco, mas é isso, é transformar o que você acredita, a sua ideia, em atividade. Sem dúvida. Eu percebo muito que, nesse contexto, até relacionado ao ativismo contra a violência, a gente percebe que existem também extremos. Algumas pessoas, por trás da bandeira do feminismo, cometem erros também tão parecidos com o machismo, né? Tão terríveis, digamos assim, quanto o machismo. E aí já não é feminismo, aí é femismo, que é justamente o contrário do machismo, é o feminismo, e não o feminismo. O feminismo luta por bandeiras iguais, né? Pela equiparação salarial, enfim, por equidade de direitos. E isso pode ser feito de uma maneira educada, de uma maneira pacífica, digamos assim. É claro que, em alguns momentos, a gente tem que saber se impor, mas eu acredito que a gente pode se impor de uma forma civilizada, né? Entende? Mas algumas pessoas levantam a bandeira de uma forma diferente, e é por isso que algumas frações da sociedade não entendem isso. E acabam, de alguma forma, estigmatizando todo mundo que defende a causa. Exatamente, digamos assim. É verdade, né? Isso acaba sendo triste, porque Sim. a gente acaba caminhando para trás, em vez invalida, de... né? Isso, invalida. E você tem medo, falando nisso, de julgamento, de ser... Porque, assim, mulheres que defendem, que são ativistas, que brigam por direitos, geralmente são taxadas logo de pessoas muito difíceis de lidar, porque são muito briguentas, porque... Você, em algum momento na tua trajetória, nessa jornada, você teve medo de ser taxada de alguma coisa que não corresponde ao que você é, ou para você não faz diferença? De forma nenhuma, porque eu penso o seguinte, Renata, quem me conhece, quem convive comigo, as pessoas que realmente compartilham dia a dia, são as pessoas que importam para mim no sentido de da opinião, de fato, ter algum tipo de validade, entende? Então, a gente sabe que, obviamente, a gente vive em uma sociedade e a gente está submetida a julgamento constantemente. Todos os dias. Mas, se a gente for levar a nossa vida, de alguma forma, com essa preocupação, pautada na opinião dos outros, a gente não vai fazer nada, né? Então, assim, eu costumo realmente deixar essa semente do bem onde eu passo, tratar todo mundo com muita... cortesia, com educação, com humildade, sobretudo, porque eu acho que a humildade, ela precede a gente. Verdade. Tem uma frase que é muito interessante que fala o seguinte: cuidado com o que você transmite, porque onde você for chegar às 13 da tarde, o seu nome já chegou ao meio-dia. É verdade. Né? Então, eu acho que quem a gente é no nosso dia a dia, as pessoas que realmente convivem com a gente vão saber. E quem não conhece, independente se você vai levantar uma bandeira, né, ou não, a pessoa vai te julgar de toda forma. Ela vai ter uma opinião sobre você a partir de qualquer coisa que ela veja, que ela saiba, que ela ouviu falar, e isso não vai lhe definir. E, assim, independente do que eu faça, não vai mudar, entende? Esse pensamento. Eu acho que quantas de nós, ou quantos, né, aí também, já passaram por situações de muitas vezes, fulana fez isso, fez aquilo. A pessoa nunca fez aquilo ali, mas a pessoa já tem aquilo como uma verdade absoluta. Sim. Sabe aquele ditado popular que fala que você joga um papel, joga em papéis do alto de uma igreja, como é que você recolhe? Não recolhe. Então, assim, todos nós vamos estar, em algum momento da nossa vida, infelizmente, suscetível a uma injustiça. E está tudo certo, né? Exatamente. Por isso que é bom que a gente seja fiel à nossa própria verdade, né? E a esse propósito, né? O que nos move. Porque quando a gente caminha com o nosso propósito aqui grudadinho na gente, a gente consegue seguir e superar todas essas intercorrências. Quando a gente se perde tentando agradar um e outro, aí o ego vai lá para cima e qualquer coisa vai deixando a gente muito, né, muito vulnerável. Verdade. E
Quando foi que começou a internet na sua vida, assim? Em que momento? Você sempre foi? Me fale um pouco sobre esse seu relacionamento com a comunicação no digital. Por incrível que pareça, há mais ou menos uns 12 anos eu tinha pavor, assim, sabe, de internet. Eu tinha receio do que é que eu ia postar e tal. Assim, às vezes até por uma questão de segurança mesmo, eu tinha esse medo. E aí, eu não sei se você sabe, mas eu participei do concurso de Miss Arapiraca. Sim. E aí eu consegui, né, aqui fui Miss Arapiraca, posteriormente no Miss Alagoas fiquei em terceiro lugar e todas as meninas já tinham Orkut naquela época. Tinha, se eu não me engano, acho que era Garagem. Sim. Eu não sei se é Garagem ou Garagem, como é que é o nome? Você que é um pouco mais ligada nisso. Ai, meu Deus, não estou lembrando, Mas não. tinha essa rede, né? Eu não sei se era Garagem ou Garagem. Estou esquecida E agora. aí, todo mundo tinha e ficavam perguntando, por que você não tem? E eu ficava, realmente, por que eu não tenho? E aí, no meu trabalho também no juizado, todo dia eu ia com o look e tal, assim, a pessoa falava, por que você não cria um blog? Por que você não abre um Instagram? Por que você não compartilha moda, já que você gosta tanto e tal? O pessoal sempre me incentivava. Tinha até uma colega que ela também era muito estilosa e eu dizia também, e você também? E aí, eu ainda não me sentia, sabe? Assim, eu ficava imaginando, será que eu vou compartilhar algo de interessante e tudo mais? E eu acho que mais ou menos em 2019 para 2020, nesse período da pandemia. Bem recente, já após você é advogada das mulheres. Sim, sim. Aí foi quando eu já tinha o Instagram, né? Criei o Instagram, acho que lá para 2013, finalzinho de 2013. Mas aí eu comecei a ir um pouquinho mais, assim, para botar a cara no sol, como a gente fala por aí, né? Sim. A aparecer um pouco mais na rede social, a compartilhar uma dica, uma frase, às vezes um apoio mesmo, como eu falei anteriormente. Sim. Quando alguém vinha e falava comigo no direct, eu sempre fazia questão de responder. E aí acabava criando um vínculo que ia para além da questão da internet, sabe? Assim, sim. Um vínculo de carinho. Eu acho que você deve ter também com seguidores, muito, né? Que talvez você nem conhece pessoalmente. Muitas. E aí eu fui vendo, poxa, que bacana, o pessoal está se identificando. E aí fui cada vez tentando ser o mais natural possível. O que você compartilhava desde aquela época que se tornou sua linha editorial, assim, que são os seus conteúdos base, assim? O que eu gosto muito de compartilhar são frases que eu me identifico e hoje eu também crio as minhas próprias frases, meus próprios pensamentos. Eu tenho até um Instagram à parte também que eu não movimento muito, que é Direito e Costumes. Sim. E lá eu comecei a fazer textos. E quando eu vi que o pessoal se identificava, sabe, assim, repostava e tal, eu falei, rapaz, o pessoal gosta do que eu estou compartilhando aqui. Perfeito. E aí eu comecei a compartilhar, comecei por esse caminho, compartilhando frases, pensamentos, posteriormente, alguma dica de alguma coisa que eu gostava, de alguma roupa que eu gostava, ou um perfume. Tem gente que tem pânico, né, de compartilhar essas coisas. Verdade. Não, gosto de compartilhar tudo mesmo e tal. E aí fui enveredando por esse caminho. E também, obviamente, com um conteúdo que, na minha concepção, de alguma forma vá informar essas pessoas. Sobre a sua profissão. Sobre a minha profissão também. Então, eu fui acumulando várias coisas. Você, seu estilo de vida, Sim. o que você gosta, seus gostos pessoais, suas observações do mundo, um pouquinho de cada coisa, tudo que lhe compõe, no fim das contas. Alguma questão familiar, tipo assim, alguma brincadeira, alguma coisa mais leve também, porque acho que a gente também tem que encarar a vida com essa leveza. É, né? Verdade. E aí é isso, tentando ser o mais natural possível. E aí, para além da Paula advogada e ativista, nasceu uma marca pessoal. Você estourou aí, já tem mais de 20 mil seguidores e é uma grande comunicadora, faz apresentação. É na prefeitura que você está sempre compartilhando, né? Está entrevistando as pessoas, você se comunica muito bem, fala muito bem. Como foi que surgiu essa comunicadora? Eu vou ser bem sincera com você, Renata. Eu tremi, assim, na base, como dizem por aí, quando eu recebi o convite de apresentar o São João de Arapiraca. Por quê? Porque a gente sabe que o ao vivo é diferente. Por mais que você goste da comunicação, Sim. Mas quando você não tem a experiência de fato, obviamente é um desafio. Totalmente. E eu me lembro que quando eu recebi esse convite, inclusive queria até agradecer ao pessoal da comunicação, Mônica e Igor, eu falei assim, olha, eu não tenho experiência nesse caminho. E a Mônica falou o seguinte, não tem problema, vai dar certo. E como eu falei, quando a pessoa confia em mim, eu falo assim, eu posso até realmente não conseguir fazer o melhor, mas eu vou fazer o melhor que eu puder. E aí eu fui pesquisando, por exemplo, a gente ia entrevistar alguém, que é o que você com certeza faz, Sim. ia tentando
saber um pouco da vida da pessoa, Sim. estudando as perguntas, para que eu pudesse, de alguma forma, desenvolver ali da melhor maneira possível a entrevista, falar de dados da cidade também, porque eu acho que isso é muito importante, né? A gente sabe que é uma época festiva, mas a gente não pode dissociar do que de fato é feito, né, pelo serviço. E aí, graças a Deus, o pessoal se identificou muito com o meu jeito espontâneo. Sim. Porque eu acho que quando a gente vai fazer, por exemplo, uma apresentação, tem gente que faz de uma forma... Cada um tem o seu jeito de fazer, né? Tem gente que faz já de uma forma mais metódica, porque é aquele jeito. E eu procurei ser o mais natural possível. Eu acho Trazendo que a sua personalidade. Do meu jeito. Isso. E aí, eu acho que deu certo, as pessoas se identificaram, e aí eu continuei fazendo. E isso aí também foi abrindo, de algum modo, esse meu olhar para a comunicação. Eu já fazia, né, no meu Instagram, mas foi abrindo também para outros caminhos. E hoje, quais são, assim, todos esses caminhos? Tudo que você faz? Conte para nós. E aí, assim, não só a questão da comunicação, mas eu falei que eu gostava muito de escrever, né? Sim. Eu esqueci até de mencionar que em 2022 eu construí um e-book. Não construí sozinha, mas construí ao lado de um juiz, que à época também estava à frente do Juizado de Violência Doméstica e Familiar, que é o doutor Alexandre Machado. Sim. Que é uma figura incrível aqui no nosso estado. Acho que ele faz um trabalho excelente. E hoje até foi sucedido pela esposa dele, que é tão incrível quanto, que é a doutora Eliane Ascioli. E nós construímos um e-book também ao lado de uma assistente social e uma psicóloga que trabalhava nesses casos, e também de um juiz federal que foi defensor público, foi promotor. Então, daí a minha paixão pela comunicação, que acho que não é só... A gente não se comunica somente com as palavras, assim, ditas, faladas, mas escrevendo ali. Então, eu comecei a ver que eu gostava muito desse universo, sabe? E aí, para além disso, eu fui vendo que existiam também outras possibilidades, como, por exemplo, uma publicidade de uma loja. Sim. E de você fazer da sua forma, Sim. né? Então, hoje, graças a Deus, eu não estou fazendo só publicidade aqui em Arapiraca, mas, assim, às vezes, até fora, em Maceió e tal. E eu sempre falo o seguinte, eu posso falar assim do meu jeito? Eu posso falar de uma forma mais leve? Posso tentar... Claro que algumas empresas não aceitam, né? Que você... Tem um briefing mais fechado, né? Isso, exatamente. Mas a maioria diz, não, fica tranquila, pode. E aí eu fui vendo outras possibilidades, né? Para além da advocacia, eu acho que a gente precisa se reinventar. A todo momento. Eu acho que o ser humano tem que ter outras vertentes também, ter outros caminhos, porque, de repente, graças a Deus está dando certo. Mas se não der certo aqui, sim, ali eu já estou plantando uma sementinha também. É verdade. E a gente tem que se realizar e ser feliz, Claro. né? E aí, a todo momento, novas possibilidades podem surgir. A gente não pode estar fechado para nenhuma delas. Exatamente. Você falou sobre ter sido Miss, e eu acho que essa parte da moda, da beleza, vem desde muito tempo na sua vida, né? Você sempre gostou muito de se cuidar, de se arrumar. Fale um pouquinho sobre isso. Eu sempre fui muito vaidosa, Renata. E eu lembro que eu assim, desde pequenininha, eu via desfile e tal, falava, poxa, queria tanto um dia desfilar. Mas eu pensava assim, tá tão distante de mim, acho que eu não vou desfilar. E aí eu lembro que, acho que mais ou menos com 12 anos de idade, tinha, sabe aqueles cursos de agência de modelo e tudo mais? Falei, mãe, quero tanto ir. Na época era até, eu não me lembro o nome da pessoa, não sei se era Gilberto, Gilena, era um nome assim. Sim. E ele fazia esses cursos, ia nas lojas, né? Fazia parceria com as lojas para que a gente pudesse ser modelo das lojas. Isso, exatamente. E aí minha mãe falou, se seu pai deixar... Aí eu falei, tá bom. Então minha mãe sempre me acompanhava. E aí foi quando eu desfilei pela primeira vez. Eu falei, Legal. Já era super comunicativa quando criança, né? E aí eu recebi um convite, acho que quando eu tinha 16 para 17 anos, para desfilar o Miss Estudantil. Lembra que tinha Miss Arapiraca, Miss Estudantil? E naquela época minha mãe falou, não, olha, não vá e tal. Você sabe que nesses concursos às vezes tem algumas coisas e tal, então assim, não vá. E ali, eu adolescente, eu não questionei tanto. Falei, tá bom, então não vou. Um pouquinho depois, já no início da faculdade, eu recebi o convite de participar do Miss Arapiraca. Aí, nesse momento, eu disse, eu quero participar. O desejo pulsou. Eu quero. E aí, conversando com uma amiga minha, aí eu falei assim, tenho medo de não dar certo, vou passar vergonha, porque a gente fica, né? Sim. E ela falou assim, você nunca vai saber se você não tentar. É verdade. E se você não conseguir, paciência. E assim, qual o prejuízo, né? Tudo certo. Falei, é mesmo, né?
então vou lá. E aí foi quando eu desfilei, e eu acho que aí foi que a moda... Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, né? Gostava de moda, de maquiagem e tal. E aí, eu acho que realmente foi quando a moda se inseriu no seu na minha contexto, vida. porque passou de ser só um gosto pessoal para Sim. algo que você observasse com mais intenção, né? Sim, exatamente. E aí, quando eu era convidada, por exemplo, por alguma loja para fazer algum tipo de publicidade, propaganda, eu pensava, ó, aqui também eu posso, de alguma forma, plantar e colher também. Aqui não é só um hobby, digamos assim. Exatamente. É uma profissão muito interessante, porque você coloca muito coração, né? Sim. Muita intenção, e você colhe resultados incríveis, né? Verdade. E assim, Renata, eu sempre costumo falar, se alguém me chama para fazer uma foto, eu nunca entrego somente a foto, sabe? Assim, se a pessoa quiser que eu faça um vídeo, eu vou lá e faço tranquilamente, sabe? Assim, eu não Sim. fico colocando muita objeção. Perfeito. Não, eu gosto de facilitar, até porque eu sei que empreender não é fácil. Sim. Né? Quem empreende sabe disso, as dificuldades, né, do dia a dia, enfim. E aí eu digo, não, eu vou fazer aqui o máximo que eu puder fazer. Para contribuir com esse propósito, porque claro. no fim das contas, né, todo negócio é uma ideia que partiu do coração de alguém querendo entregar algo para as outras pessoas. Exatamente. Então, eu acho que quando a gente vai fechar publicidade, eu também penso muito assim. Quando eu vou fechar publicidade, antes de qualquer coisa, eu gosto de me conectar à pessoa, ao dono, ao propósito do dono e entender se aquele propósito se conecta ao meu. Se sim, ele se torna meu também. Claro. E aí, quando eu vou lá, eu vou entregar o melhor que eu tiver para que, nossa, eu quero ver esse negócio crescer como se fosse meu, porque nossos propósitos se conectaram em algum momento aqui, nessa jornada da vida. E é muito prazeroso. Muito prazeroso quando a nossa voz e a nossa presença, né, a nossa marca, a nossa imagem pode contribuir para o desenvolvimento do sonho de outra pessoa. Exatamente. E eu acho que é algo que é de dentro mesmo para fora, como você falou. A gente coloca o nosso coração naquilo ali, a gente faz de todo o coração e com toda a vontade de fazer dar certo. Então, acho que isso é o que realmente é o diferencial. É porque, às vezes, as pessoas veem publicidade ou essa presença, né, de pessoas de uma forma muito superficial, né, e muito fútil. Sim. Quando, na verdade, é algo que é muito profundo quando você vê por esse prisma de, poxa, cada negócio é um sonho de alguém. Né? A gente cria uma empresa pensando, poxa, eu tenho uma ideia aqui de fazer algo diferente que vai mudar a minha vida, mas que eu vou entregar algo para a sociedade, né? De positivo. Então, quando eu contrato alguém, eu chamo alguém para, eu preciso da tua voz para amplificar esse negócio, estou confiando em você, vou unir o meu propósito ao seu, da comunicação, e a gente pode construir grandes coisas e mudar a nossa realidade também, né? O lugar onde a gente vive. Porque se a gente pensa isso, poxa, eu vivo em Arapiraca, uma cidade que me acolheu e aqui eu sou extremamente grata, onde eu estou construindo o meu negócio. Se eu posso, com a minha presença, com a minha voz, estando aqui, amplificar outros negócios, que vai trazer mais rentabilidade para essa cidade, fazer com que ela se desenvolva, que tenha mais filhos e filhas arapiraquenses que vivam mais e melhor, se isso não for o propósito e não for louvável, eu não sei mais o que é. Não é verdade? E assim, Renata, Arapiraca é uma cidade polo, é uma cidade que está em constante crescimento, né? Eu sou, assim, suspeita de falar de Arapiraca, porque realmente eu sou arapiraquense. Sim. Arapiraca tem o meu coração. Atualmente, eu também estou no serviço público, né, de Arapiraca, estou como secretária de Políticas Públicas da Mulher aqui, e eu percebo o quanto que Arapiraca assim, soma na vida das pessoas. A cidade, a gente sabe que, claro, eu vou puxar, a gente sempre puxa saco para, né, para o nosso lado, vai puxar sardinha para Arapiraca. Mas eu acho que é incontestável a gente falar do crescimento de Arapiraca. Se você for comparar até com cidades que iniciaram, digamos assim, né? Sim. O seu desenvolvimento antes de Arapiraca. Você vai ver que Arapiraca está quase chegando lá. Exatamente. Né? Então, assim, é muito gratificante de você ver pessoas também que chegam de outras cidades, né? Como você mesmo citou, que você também não é de Arapiraca, não é nascida, mas é um arapiraquense de coração, acredito. E o quanto que você foi acolhida. E eu acho que Arapiraca é muito isso, né? Muito. Eu lembro que a minha avó falava assim, Arapiraca é mãe de leite. Já ouviu falar isso? É verdade. E quem bebe da água de Arapiraca não quer mais sair.
E eu vejo muito isso, sabe? Assim, no meu dia a dia, pessoas que chegam de fora e que se apaixonam pela cidade, verdade. pelas oportunidades que encontram aqui, que querem se estabelecer aqui. É uma cidade muito aberta para quem gosta de trabalhar, Sim. né? Para quem quer trabalhar, para quem tem boas ideias, para quem se relaciona bem com as pessoas, para quem tem humildade de chegar e saber pedir licença e sentar nas mesas e ouvir as pessoas. Eu acho que é uma cidade que permite que qualquer um cresça e se desenvolva, porque as portas se abrem aqui. E eu me sinto muito acolhida aqui e muito feliz de viver aqui. Eu tenho recebido muitos convites e tenho estado muito em Maceió, tenho fechado muitos negócios lá. E aí, metade da minha semana está praticamente tomada em Maceió. E todo mundo, por que você não vem para cá? Eu me tornei arapiraquense de coração. Eu estou muito feliz de estar em Arapiraca. Mesmo que eu divida a minha semana, que eu passe 3 dias em Maceió, mas eu quero viver em Arapiraca. É um lugar que, assim, eu não abro mão mais, sabe? Que coisa boa. Enquanto arapiraquense, eu fico muito feliz, porque uma pessoa como você, tenho certeza que soma a cidade de Arapiraca, que com certeza também influi na economia da cidade, né? Maravilha. Com as pessoas que você traz para caminhar junto com você, com as marcas que você também escolhe abraçar e divulgar. Então, assim, é uma pessoa que com certeza soma para a nossa cidade também. Então, muito obrigada. Enquanto arapiraquense, fico feliz com a sua presença aqui. E a gente vinha falando sobre moda, né? Sobre esse zelo com a nossa imagem, que também faz parte da nossa marca. Eu queria saber sobre autoestima. Como é sua relação com você mesma? Como sempre foi? Se tem algo que você possa contar assim, olha, é assim, conte para nós. Olha, eu acho que toda mulher já passou por uma fase um pouco delicada com relação à autoestima. Sim. Então, eu já tive, sim, períodos de autoafirmação, de não gostar, sabe, assim, de achar, poxa, aqui eu tenho que melhorar aqui. E o que é que eu percebi? Que quanto mais você fica insatisfeito, digamos assim, menos preenchido você fica. Sim. Então, cada vez mais você vai conserta ali, digamos assim, aí você quer mexer ali, quer mexer... Claro que eu não estou questionando isso, porque eu acho que a gente realmente tem que tentar o que tiver ao nosso alcance para que a gente consiga realmente estar bem com a gente mesmo. Mas eu acho que quando isso ultrapassa, sabe, assim, aquela linha, aí isso também já não é tão legal, digamos assim. Quando gera uma insatisfação eterna. Sim. E uma obsessão. Exatamente. Por estar sempre melhor e nunca se sentindo bem o suficiente. Exatamente. Né? Então, eu acho que por volta do ano de 2020... Não, 2022 não, 2019. É porque o tempo está passando tão rápido que a gente perde meio que a linha do tempo. Eu passei por um momento, assim, que, com relação à questão da autoestima, em que eu estava com a autoestima muito baixa. E aí eu comecei a entender que aquilo ali não tinha relação direta com a minha imagem, mas sim com o meu interior. Verdade. E aí eu percebi que, para além da questão física, né, a gente tem que cuidar, sobretudo, do nosso interior. Verdade. Então, não adianta, por exemplo, você estar super bem, né, fisicamente falando, se você não estiver bem por dentro. Verdade. E ali eu entendi, foi essa virada de chave, em que eu entendi que eu precisava investir muito mais dentro do que no externo. E acho que todos nós passamos por situações desafiadoras nas nossas vidas, situações tristes, né? Situações que vêm realmente para impactar de algum modo. E eu passei por muitas, né, ao longo do meu caminho. Eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes a pessoa pensa que fulano tem uma mar de rosas, não tem problemas, né? Vive um mar de rosas, e eu acho que ninguém vive assim. Então, eu sempre costumo falar isso. E, baseado nesse entendimento que eu tive a partir de então, eu fiz uma cirurgia estética. E a cirurgia ficou jóia, mas eu ainda não estava satisfeita. Entendeu? Aí você foi entendendo que, peraí... Eu fui entendendo, tem alguma coisa errada, porque eu não vou toda hora estar insatisfeita com alguma coisa, então, assim... E aí eu fui começando a me amar, né? A entender que está tudo bem, não estar sempre bem, a acolher os meus sentimentos. Tem um amigo meu que eu sempre falo para ele, eu me preocupo muito com ele, porque ele é aquela pessoa que quer sempre estar feliz. Sim. E eu acho que é impossível você estar sempre bem. Você tem que se permitir, sabe? Assim, estar triste. Acessar outros sentimentos, né? Isso. Então, quando você vai acumulando uma série de situações dentro de você, isso também vai, de alguma forma, repercutindo em outras áreas. Porque você vai mascarando, porque a tristeza ela é inevitável de acontecer. Se você fica toda hora forçando não sentir, ela vai para algum lugar. Vai emergir, né? E aí eu percebi que aquilo ali não era uma questão física. Eu não estava insatisfeita com o meu exterior. Eu estava triste.
E eu precisava me permitir passar por esse momento e, de algum modo, extrair alguma lição positiva daquilo ali. E eu acho que é muito isso aí. E você que trabalha também hoje em dia, você tem um grupo, né, voltado para mulheres que estão no processo da bariátrica. Sim, sim, E sim. eu acho que isso é muito importante que a gente fale também. Com certeza, né? com certeza. Porque eu acho que esse bem-estar mental, ele impacta muito também. Mental, espiritual, de tudo. autoconhecimento também. Eu acho que a maturidade também traz isso pra gente, Sim. né? Eu já estou chegando aos 40 anos e eu também tive uma virada de chave que começou ali em 2019 também. Que foi isso, assim, de viver um relacionamento muito ruim e depois de uma sequência de relacionamentos ruins, eu olhar e dizer, peraí, Tem alguma coisa errada. peraí, o que é que está acontecendo? Será que eu vou querer viver eternamente assim? Sim. De onde vêm essas escolhas? Porque não está só no outro o problema. Perfeito. O problema está em mim. Na gente também. Na pessoa que escolhe. E por que eu estou escolhendo assim? Sim. E aí eu olhei muito profundamente para dentro de mim e percebi várias coisas assim que eu podia preencher. Sabe? Sim. Às vezes a gente se preocupa muito em aparentar ser. Sim. Eu era uma pessoa que aparentava muito ser forte, aparentava muito ser corajosa, aparentava muito ser destemida, aguerrida, mas por dentro uma criança, por dentro com medo, por dentro apreensiva, sabe? E aquilo uma hora vai explodir. E isso explodiu para mim durante a pandemia com engordar 30 quilos em 2 meses. Porque eu estava triste. Sim. E eu não sabia o que fazer com essa tristeza. Emoções. Engolia emoções, não sabia conversar sobre sentimentos, não falava sobre as minhas vulnerabilidades, porque eu era só o quê? A pessoa que ouvia, que acolhia, que recebia as pessoas, que cuidava de todo mundo, que resolvia a vida de todo mundo, né? Que era a número 1 do trabalho. Mas falar sobre mim, não. Vamos evitar falar sobre o que eu estou sentindo e vivendo. Vamos só resolver tudo aqui para todo mundo. Então, a conta chega. Sim. E foi aí que eu engordei. E aí eu tive que dizer, não. Tem alguma coisa errada. Eu não quero viver assim, eu não quero isso como sentença para minha vida. Mas eu também não quero só resolver o meu corpo. Sim. Então, eu vou primeiro cuidar de dentro. Sim. E aí eu vivi anos cuidando da minha espiritualidade, olhando para o ideal de pessoa que eu admirava. E eu dizia, o que é que eu admiro? O que é uma pessoa íntegra para mim? É uma pessoa que lê, que assiste, que tem uma opinião política, ideológica, mas espiritual também. Sim. E aí, pronto, eu fui me preenchendo de coisas para me tornar quem eu admirava ser, e não só para parecer. Sim. E aí, pronto, aí é quando você chega nesse estágio que você falou mais cedo de... não importa o que as outras pessoas digam, por mais que elas me vejam de um jeito que eu não sou, eu sei quem eu sou, porque eu construí cada tijolinho dessa pessoa. Então, assim, o que o outro vê já não faz mais diferença. Então, você se torna mais leve, mais humilde, sabe? Mais silenciosa. Sim. Você não precisa estar alardeando sobre vocês. E assim, a vida se torna melhor. E aí, a perda de peso, ela vem como, sabe, uma cereja do bolo, assim? Sim. Tipo, não, agora eu quero cuidar de fora. Sim. Eu vou cuidar da minha aparência, porque isso aqui vai completar, sabe, esse meu processo, sabe? Pronto, eu vou me transformar agora por fora em tudo que eu construí da pessoa que eu sou. E tem sido mágico, porque agora é meio que assim, as pessoas veem o todo de uma Renata que se refez, sabe? E é isso. E eu acho assim que, basicamente, o que você falou é algo que permeia a mente de muitas mulheres. A mulher, por si só, já tem essa natureza mais salvadora, sim, mais compreensiva. E isso impacta também nas nossas escolhas. Sim. Porque muitas vezes a gente acha que a gente consegue, de alguma forma, mudar o outro, né? Verdade. A gente pensa assim, não, mas fulano é assim, mas vai ser diferente comigo. Sim. E aí, com certeza, você, nessas suas escolhas, que não foram diferentes também de muitas escolhas que eu fiz, erradas ao longo da vida, sim, mas eu acho que até os erros que a gente comete também servem, de alguma forma, como molas propulsoras para que a gente cresça. Com certeza, para que a gente se conheça. Exatamente, sabe? Porque se a gente também, como você mencionou, se a gente não entender que também tem algo de errado com a gente, aí também tá bem errado, isso, né? Aí é uma questão de ego. E eu acho que quando você coloca o seu ego acima, a tendência é que você não cresça. Você não vai evoluir. Porque se você acha que você está perfeito, que está tudo certo, como é que você vai achar que você precisa evoluir? Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente começa a entender, não, peraí, qual é a ferida emocional que está originando isso aqui? Sim. Será que é alguma lacuna na infância? Sim. Será que é alguma coisa relacionada a algum tipo de falta que eu tive e que está me fazendo escolher errado? Perfeito. E repetir, né?
constantemente as mesmas escolhas, achar que de alguma forma eu posso impactar o outro, quando na verdade eu estou prejudicando a mim mesma. Perfeito. E eu acho que é justamente aí que a gente tem esse feeling, sabe? Essa virada de chave de entender que, poxa, eu não sou a salvadora da pátria, né? Eu não Sim. sou a pessoa fantástica que fulano vai mudar por mim se ele não mudou por ninguém. E eu preciso cuidar de mim, Sim. independente, né? Eu não vou ser escrava do sentimento da outra pessoa, da validação da outra pessoa, para que eu fique bem. E eu acho que isso repercute no nosso exterior. Isso repercute nas nossas relações, Sim. isso repercute na forma como a gente se enxerga, isso repercute também na nossa espiritualidade, de entender que nós não temos o controle de todas as coisas, né? Quando a gente entende que existe um ser superior, que Deus está ali, que Ele comanda todas as coisas e que até um caminho errado muitas vezes está nos conduzindo para o caminho certo, Verdade. aí a gente vai entendendo que a gente pode soltar, que a gente pode relaxar um pouco, né? Certa vez eu estava assistindo um filme que falava o seguinte, que os caminhos de Deus, eles não têm retorno. As estradas de Deus não têm curva, porque o caminho dele é um só. E às vezes é tão claro que a gente pensa assim, será que é mesmo? Né? A gente começa a questionar, será que é Deus que está falando? Porque está tão óbvio, né? É verdade. Que a gente não tem essa... Quando a gente fala de autoestima, eu acho que a espiritualidade ela repercute diretamente na nossa autoestima, porque quando a gente se percebe criada por Deus e a gente tem essa consciência, eu sou uma criatura, né? Eu fui pensada, desejada, existe algo para mim, algo que só eu posso fazer aqui. Sim. Como eu posso não me querer bem? Exatamente. Sabe? Como eu posso não cuidar de mim se existe um propósito que foi desenhado por Deus para mim, que só eu posso fazer aqui? Ninguém pode fazer por mim. Então, não tem como a gente não se dedicar a amor. Não. Sabe? Amor em gesto, em cuidado concreto com a nossa própria vida e cuidar da nossa saúde. Né? Ter atos, né, de cuidado faz parte disso. Assim. Eu acho que desde a minha bariátrica para cá, nesses 3 anos e meio, eu tenho pensado muito isso, sabe? Tipo, dando passos, que é difícil para quem não tem o hábito de uma vida de se cuidar, para quem começa e larga, de segurar nessa cordinha e dizer, não, mas isso aqui tem uma razão de ser, sabe? E aí você vai se tornando também referência. Sim. E quando você se torna referência, aquilo se torna uma responsabilidade, né? Porque não dá mais para ser como já foi um dia, né? E aí é só caminhando para frente. Que é o que você tem feito, Renata. Eu, assim, gosto muito dessas colocações, sabe? Eu, sempre que eu posso, eu acompanho muito seus posicionamentos. Uma coisa que eu me recordo que me chamou a atenção foi que um dia você falou o seguinte, eu não tenho problema de não aparecer sempre arrumada, eu não tenho problema de mostrar, né, assim, o meu dia a dia, como eu sou, não tenho problema com relação a isso. E eu acho que isso também repercute a segurança que você construiu. Porque talvez essa Renata de hoje não tivesse essa mesma segurança Sim. de, não sei, há um tempo atrás. Sim. Né? Então, acho que isso repercute esse conjunto, né, da mente, do espírito, do corpo, realmente. Eu acho que quando a gente está bem e equilibrado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, as coisas fluem melhor. É verdade, Paulinha. Eu estou amando o nosso papo. E me conte, como você organiza nessa vida na internet, esse posicionamento? Você como marca, você já se percebe, né? Tipo, eu sou uma marca. Porque a marca, ela vai além da nossa profissão. Né? A nossa profissão é algo que está lá disponível, a faculdade está lá. Sim. Qualquer um pode fazer, pode cursar, pode exercer. Verdade. E não necessariamente essa pessoa vai se tornar uma marca. Porque ela não vai registrar o nome dela, sabe? Assim, as pessoas não vão saber tipo, como é que aquela pessoa atua. Sim. Mas, assim, tem gente que escolhe você para ser advogada delas, não por ser uma advogada, mas por ser a Paula. Sim. Porque tem um jeito que é seu de fazer aquilo. Tem gente que escolhe você para fazer uma publicidade porque é você. Né? Não é porque é um rosto bonito, mas porque tem um contexto, tem um conteúdo. Então, você é uma marca muito forte, muito autêntica. E eu queria saber de você, como você organiza isso? Se você profissionaliza isso, se é mais orgânico, como é que você faz a sua comunicação enquanto marca? Eu acho que quando a gente entende que, de alguma forma, a gente pode somar, seja de maneira, na questão jurídica, né, trazendo para a minha realidade, ou realmente para propaganda, publicidade, enfim. Eu acredito que a autenticidade, sabe, é aquilo que a gente de fato acredita. Tanto na minha advocacia, quanto no meu dia a dia, eu só defendo as coisas em que eu realmente acredito. Eu vou trazer um pouco para a questão, como você falou, das pessoas quando escolhem, né, e tal, para que eu represente. Logo no início da minha advocacia, eu recebi alguns convites, digamos assim, para alguns
algumas causas irrecusáveis. Eu falo assim, irrecusáveis entre aspas, porque para uma pessoa que está começando e quando você tem uma oferta de algo que vai ter uma rentabilidade gigante, obviamente a gente enche os olhos. É tentador. Né? É tentador. E o que foi que eu entendi desde o início? Se é uma coisa que eu não acredito, pode ser o valor que for, eu não vou defender. E eu me recordo de um dia que eu recebi uma proposta, não vou falar o valor, mas assim, era um valor muito alto. Esse cara já tinha cometido alguns crimes na região e dessa vez assim tinha sido algo bizarro. Eu não vou nem relatar aqui porque para não ficar muito pesado. E também pode ser que ligue, né, os fatos. E eu me recordo que quando eu falei com a família, claro que a família às vezes acredita, a maioria das vezes acredita na inocência daquela pessoa e de algum modo não relata tudo como de fato ocorreu. E aí eu falei assim, deixa eu dar uma olhadinha no auto de prisão em flagrante, né? Quando eu dei uma olhadinha, eu juro a você, Renata, eu acho que eu sou uma pessoa que eu penso rápido, mas naquele momento eu não consegui ter uma resposta imediata. Eu parei um pouquinho, acho que eu fiquei cerca de 2 minutos. Foi uma coisa muito bárbara. E eu disse o seguinte, olha, eu falei a verdade, eu não estou convicta, certo, de que ele não colaborou nisso aqui. E independente dele não ter colaborado, né, eu não estava lá, mas isso aqui é algo bizarro, isso aqui é algo que realmente vai de encontro ao que eu acredito. E mesmo sendo um valor que é realmente um valor tentador, eu aconselho que a senhora procure uma outra pessoa para representar o seu filho. E ela falou, você tem algumas sugestões? Eu falei, tenho tal colega, que eu acredito que talvez, né... Podem abraçar essa causa, mas eu não estou convicta. E por que eu estou falando isso na questão jurídica? Porque isso eu também aplico no meu dia a dia. Né? Sim. Quando a gente defende aquilo que a gente acredita, o nosso posicionamento, a marca, como você está mencionando, a gente tem que defender e publicizar aquilo que a gente acredita. Sim. Então, eu já recebi várias propostas também de divulgações, de publicidade, que eu não acreditava, assim, que não me representava, Perfeito. digamos assim. Então, eu não ia fazer somente pelo retorno financeiro. Então, eu procuro muito fazer isso. Eu prefiro, muitas vezes, filtrar, né? E realmente colocar ali o meu posicionamento em algo que eu acredito do que abraçar tudo, sim, entendeu? Só pela questão financeira e não ser algo que de fato me representa. Então, eu acho que quando a gente defende o nosso posicionamento, a nossa autenticidade, eu acho que aí realmente as portas começam a se abrir, né? Não adianta você abraçar um mundo. Você tem que, de alguma forma... tem a sua linha, exatamente, né? Aí essa linha precisa ser reta, como esse caminho que você falou. Porque aí eu acho que só vai se aproximar de você quem já estiver nesse caminho, né? E não você sair buscando tudo. Isso. Eu acho que é um ponto muito importante quando a gente quer se construir como marca, né? Sim. A gente saber o que é que a gente defende, o que é que a gente fala, sobre o que é que a gente fala. Isso. Mesmo que em algum momento a gente possa mudar de opinião, mas assim, a gente tem que ter um jeito de ser e de fazer as coisas que seja muito reto, né? Até porque a vida é muito dinâmica, né? A gente tende realmente a muitas coisas que eu entendia como verdade absoluta há um tempo, hoje em dia eu já não tenho mais, porque a gente tem que entender justamente esse ciclo da vida. Mas eu acho que algumas coisas são inquestionáveis. Isso, né? Inegociáveis, entendeu? Então, justamente diante disso é que a gente tem que entender, olha, isso aqui para mim não dá, então eu prefiro abrir mão. E assim, Renata, uma coisa que eu vou lhe dizer, Deus, ele sempre recompensa, sabe? É verdade. Quando você age de boa fé, quando você, ainda que alguém tente lhe prejudicar, às vezes até aquele prejuízo momentâneo, Deus de alguma forma lá na frente vai te recompensar. Converte isso então, em benefício. Nisso, sabe? Eu tenho muita fé que Deus, assim, ele escreve o caminho de todos nós. Basta que a gente realmente se entregue a Ele, né? Que a gente tenha essa confiança nele. Então, até quando naquele momento a gente abre mão de algo que talvez momentaneamente fosse ter realmente um retorno financeiro bom, mas a gente entende que algo, tipo assim, eu não gosto, eu não acredito que isso aqui tem qualidade, então como é que eu vou... Sim. Né? Eu já recebi várias propostas, por exemplo, de divulgar jogos, né? Sim. E uma vez eu até cheguei a postar, dizer assim, olha, eu não vou, realmente é algo que eu não acredito. Nem falem comigo, né? Exatamente. A proposta realmente é tentadora em termos financeiros, mas eu acredito que quando você tem uma base forte, sabe, Sim. uma solidez naquilo que você acredita, como é que eu vou defender um negócio desse aqui? Claro, cada um faz o que quiser da sua vida, né? A gente sabe que hoje tem vários influenciadores aí que divulgam, que entendem que cada um escolhe o que quer. Exatamente. Que para elas, né, não agride quem elas são, sim, mas quando agride quem você é, até quem lhe acompanha ia entrar em choque. Porque ia ser contraditório em relação ao que você defende, aos seus valores, à sua profissão.
Eu acho que é a mesma coisa, por exemplo, de eu levantar uma bandeira contra a violência doméstica e defender um homem que comete a violência doméstica. Exatamente. Porque isso é algo que, para mim, não faz muito sentido. Se você for colocar em uma balança... Por mais tentador ou que ainda haja controvérsia, não faria sentido. Como é que eu vou falar uma coisa e, na prática, sabe? Assim, Sim. eu respeito, né, quem entende diferente, porque eu acho que a vida é isso. A gente não pode querer que todo mundo pense como a gente. Claro. Mas, assim, eu penso assim, que tem coisas que se vão de encontro ao que eu penso, ao que eu acredito, então não vale a pena para mim. Você escolhe o que vai postar, assim, por exemplo, nos stories. Você pensa, tipo, isso aqui entra, não, isso aqui eu não vou. Você faz esse filtro, assim, para comunicar somente pontos que realmente sejam relevantes. Como é esse seu dia a dia de comunicação através dos stories? No meu dia a dia, como eu falei lá no início da nossa conversa, eu tento mesclar o máximo possível. Sim. Porque, assim, veja só, a gente já vive um mundo muito pesado, já é... A vida por si só, né? Já tem os seus desafios diários. Então, se eu for colocar só coisa ruim, né? Assim, coisa ruim que eu falo assim, só essas tragédias, Sim. só essas fatalidades, vai ficar uma coisa muito pesada. Então, eu vou ali mesclando, entende? Eu vou colocando uma informação, eu coloco uma coisa leve do meu dia a dia, eu coloco uma frase positiva. Eu tenho uma frase que eu falo todas as manhãs. Eu posto lá o meu bom dia e eu falo, bora viver que a vida está passando. Bom dia, bom dia. Bora viver que a vida está passando. Se eu... Não todos os dias, porque às vezes a gente não tem tempo, né? Sim. Você sabe que às vezes a vida é corrida. Mas se eu estou fazendo uma refeição simples ou uma refeição sofisticada, eu coloco lá que nunca falte o pão de cada dia, nem na minha mesa, nem na sua, porque a gente sabe que outras pessoas não têm. Verdade. Talvez naquele momento não está se alimentando de algo que gostaria, que queria. Então, assim, levar essa fala positiva. E aí eu vou tentando mesclar, sabe? Assim, de por mais que eu defenda, por mais que eu combata, mas a gente vê que hoje em dia os casos estão cada vez mais absurdos, né? Então, assim, se eu for colocar somente isso, pesa. Nossa, com certeza. Então, tentar, de alguma forma, balancear para levar também a Paula Tainá, né? Que está para além dessa questão do que eu defendo. Eu acho que isso faz parte da construção de uma marca. E, às vezes, as pessoas, quando elas querem ser profissionais no Instagram, elas não conseguem transpor essa barreira justamente porque elas querem falar só da profissão. Sim. E aquilo se torna muito penoso para quem consome, né? As pessoas, elas querem conhecer, além do teu conhecimento técnico, quem você é. Se elas forem lhe contratar, como é que você fala? O que é que você pensa sobre a vida? O que é que você pode trazer de positivo para além disso? Até a beleza, o jeito de vestir. Como você escolhe uma roupa pode fazer diferença na hora de uma pessoa escolher você como profissional. Mas aí as pessoas, às vezes, insistem em comunicar só um viés do que elas são, sendo que elas são um universo completo, Sim, né? Exatamente. E, assim, muitas vezes, assim, até no nosso âmbito jurídico, a gente tende também, até nas escolhas, né, a escolher algo que identifique realmente aquele que a gente acredita, Sim. o nosso posicionamento. E eu acho que é muito isso. A gente tem que entender que, para cada ocasião, né, tem, digamos assim, exige algum posicionamento. Um exemplo, um vestido que a gente... Isso é algo que não é a questão do preconceito, não é isso. Mas você não vai, por exemplo, realizar uma audiência com uma coisa que não imponha aquilo que você quer passar. Perfeito. Então, se você quer passar uma seriedade, né, uma confiança, você vai, de alguma forma, escolher algo que Perfeito. vai te representar naquele momento. Se você está em um momento mais leve, você vai escolher também algo que passe isso. Então, acho que a forma como a gente escolhe as coisas... Sim. Tudo. Precisa ser muito intencional. Comunica, né? Tudo comunica. Até no que a gente vai falar. Né? Até no que a gente vai falar. Que quando a gente fala, quando a gente verbaliza, antes a gente pensou... ou já é resultado da nossa vivência, do nosso dia a dia. Verdade. Não tem como você criar um personagem, porque uma hora aquilo ali não se vai sustenta. ruir. Eu acho que isso também é um grande erro das pessoas quando querem aparecer na internet. Sim. E se posicionar online, é de não serem elas mesmas. Sim. E sempre estarem buscando um personagem que acaba não sendo sustentável. É por isso que tem longos sumiços. Ai, sumi muito. Mas é porque você simplesmente não mostrou quem você é. Porque a vida está acontecendo. Você está vivendo, está trabalhando, está fazendo coisas. Por que um sumiço assim? Por que você não consegue mostrar recortes do seu dia? Se a vida está passando, como você bem diz. Então, é só dividir pequenos momentos da vida que é real, que você vive, né? Não precisa ser uma vida inventada, que vai precisar de edição 24 horas para poder acontecer ali. Então... E, assim, claro que quando a gente expõe a nossa vida na rede social, a gente não vai expor tudo, obviamente, né? Como você falou, são recortes da nossa vida.
E eu acho que a vida é justamente isso, essa fluidez, é a naturalidade, é você compartilhar, por exemplo, às vezes um procedimento que você faz, que você gostou, que você achou bacana. Sim. Poxa, posso de alguma forma levar também, ó, fulana, fiz isso aqui foi bacana para mim, faça se você achar que vale a pena, né, para o que você quer e tal. Eu acho que é isso, é você entender que ninguém é perfeito. Sim. Que ao longo do nosso caminho a gente vai cometer erros, errar é humano, né? E eu acho que quando a gente não se cobra tanto, Renata, eu acho que o segredo está aí. É a gente não se cobrar tanto. Quando a gente não leva essa carga dentro da gente, poxa, eu tenho que ser perfeito, tem que estar tudo ok e tal. Perfeito. Não vai estar tudo ok. Não. Ninguém é perfeito. Então, assim, quando você entende que, poxa, tá tudo bem se não der certo hoje, se eu mostrar alguma coisa que não seja bacana hoje, mas amanhã eu tento de novo. Sim, né? é a vida acontecendo, né? A vida imperfeita, a vida corrida, a vida cansativa, hora muito feliz, muitas realizações, hora só rotina acontecendo normalmente, só cumprindo tabela, né? Só dando cheque ali. Essa é a vida. Sim, a vida é isso. Eu passei por uma situação muito difícil na minha vida em 2012. Na verdade, um período difícil, né? E eu me lembro que isso impactou muito, até assim, no meu posicionamento com relação à advocacia. Porque eu estava saindo da faculdade, né? Eu estava saindo da faculdade, estava ali prestando o exame de ordem e eu tinha duas opções. Uma opção era me entregar à tristeza, à depressão e pela fatalidade do que tinha ocorrido, né? Numa questão familiar, uma perda familiar gigante. Seria compreensível, digamos assim, ou levantar a cabeça e dizer assim, poxa, eu vou viver essa dor, mas eu vou encarar. E muitas vezes a gente faz isso até pelas pessoas que estiveram com a gente, né? Pelas pessoas que torceram pela gente. E eu acho que quando a gente também, de alguma forma, transmite essa realidade do nosso dia a dia, como a gente está falando aqui, a vida de ninguém é perfeita, né? Eu não tenho uma vida perfeita. Claro que eu tenho também as minhas inseguranças, a gente tem as nossas limitações em algumas coisas e eu acho que está tudo bem. Está tudo bem você ser vulnerável. Está tudo bem você mostrar essa vulnerabilidade, você pedir ajuda quando você precisa. Eu acho que isso é até uma forma de humildade. Com certeza. Da gente entender que, poxa, fulano pode me ajudar Sim. aqui nesse momento, pode estender a mão. Se eu não souber disso aqui, qual é o problema de eu falar que eu não sei? Entendeu? Então, assim, eu acho que esse momento na minha vida foi também um divisor de águas para que eu entendesse isso, para que eu entendesse sobre mostrar realmente a vida real. Se preparar para a vida mesmo, Sim, né? Ainda muito jovem, mas... Exato. E aí, graças a Deus, eu consegui, 15 dias depois de uma perda gigante na minha vida, eu consegui passar na OAB, eu consegui, graças a Deus, né? Alcancei êxito no exame de ordem, mas é óbvio que tudo que a gente vive é uma construção do que a gente também é. Com certeza. Então, as nossas dores também fazem parte do que a gente é. A gente não tem como negar isso. Não, né? Não tem. Não tem como esconder. E isso é muito bonito. E é como você acabou de falar, é um gesto de humildade. Né? Quando a gente não se maquia de tudo nessa vida, de todos os sentimentos, mas a gente expõe, né? Com gentileza, sem vitimismo, sem autopiedade, mas simplesmente mostrando que a vida é luta. Eu recebi uma convidada aqui, a Gleice, e ela usa muito, né, esse lema. A vida é luta e é isso. É difícil para todos nós e é bonita para todos nós também, ao mesmo tempo, né? Na mesma medida. Essa é a beleza da vida, né? Essa dificuldade, mas também coisas bonitas acontecendo a todo momento. Basta que a gente olhe, enxergue. E uma coisa bonita aqui acontecendo na minha vida é receber você e ter esse papo maravilhoso, muito feliz. Sabia que seria incrível. Gosto muito assim de acompanhar você, de ver como você pensa e como você vive, porque o jeito que você pensa, o jeito que você vive e o jeito que você fala. Eu acho muito bonito isso, quando uma pessoa é coerente, né? Isso constrói uma marca pessoal forte. Queria, para a gente finalizar, que você deixasse uma mensagem para as mulheres, principalmente, que nos acompanham. Como eu sempre falo, né? A gente quer inspirar, incentivar pessoas a começar coisas. Às vezes, tem mulheres que querem começar na internet, que querem começar na advocacia, que querem seguir algum nicho e se sentem travadas. Então, o que você poderia dizer para essas pessoas? Ou que começaram, pararam e não sabem por onde recomeçar? A mensagem que eu queria deixar é baseada em uma citação que eu li, que fez todo o diferencial na minha vida, que é de Theodore Roosevelt. É um texto que fala sobre a arena da vida.
E aí eu vou contextualizar para a nossa realidade. O texto fala basicamente que o mérito pertence àquele que está jogado na arena da vida, aquele cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que muitas vezes fracassa, né? Mas que, quando fracassa, ousa grandemente. Não são exatamente essas palavras que ele utiliza no texto, mas é basicamente isso. Quando você se joga na arena da vida, quando você realmente está ali para o que deve para entender que você pode fracassar, ou sim almejar um sucesso, almejar aquele sonho que você tanto quer. Eu acho que quando a gente percebe isso, o fardo se torna um pouco mais leve. Então, para você que está em casa, que muitas vezes está passando por uma situação de um fim de um relacionamento, ou perdeu o emprego, ou está passando por algum desafio na vida familiar, com os seus filhos, entenda, como você acabou de mencionar, que a vida é luta, como contextualizou na frase da Gleice, mas a vida também é bonita. Tem até aquela música, né, fala que a vida, isso não impede que eu repita. Ela Verdade. é bonita e é bonita. Então, nós vamos ter as nossas dificuldades, mas quando a gente entende que a gente pode se lançar na vida e tudo bem se der errado, e que se der bom, melhor ainda, Sim. né? Mas quando a gente entende que tá tudo bem, Verdade. isso tira o nosso peso, o peso que a gente carrega. E acho que foi até isso que a gente conversou antes de iniciar o podcast, quando você entendeu a sua virada de chave, quando você entendeu que você poderia ir além. Sim. E aí você escolheu isso. E muitas vezes a gente fica engessado pensando em julgamentos alheios, pensando e se, né? Então, acho que é isso, a vida é isso, é a gente se jogar, entender que a gente erra, a gente acerta e tá tudo bem. Eu escrevi um texto que fala sobre o que tem do outro lado da porta. E, às vezes, a gente fica travado, né, na frente da porta e a gente não sabe e não vai saber nunca. Então, tem vida do outro lado da porta. Então, abra a porta. Exato. Sabe? Eu acho que recomeçar é isso. É você ter coragem de pegar na maçaneta, abrir e ver com seus próprios olhos o que tem do outro lado, sabe? Então, eu sempre falo, pequenos passos, constantes, imperfeitos. Pare, puxe o banco, sente, mas levante e caminhe, porque você vai chegar. Tem algum lugar que é seu no mundo, está reservado para você e você só não chega nele se você não caminhar. Porque aí é impossível. Aí não tá. E eu acho que isso tem muito a ver com o medo, né? Porque o medo, ele nos paralisa. O medo, ele rouba os nossos sonhos. E ele vai ali nos mitigando muitas vezes, até do que a gente pode alcançar, atingir. Então, quando a gente consegue enxergar as coisas com leveza melhor, eu acho que isso aí já é meio caminho andado. Verdade. Muito obrigada pela sua presença, pela sua gentileza, pelas suas palavras, pelas lições, por compartilhar tanto de você, do que você pensa, sente, da sua trajetória de vida. Espero que tenha sido tão maravilhoso para vocês quanto foi para mim. E até o próximo episódio, na próxima semana. Ai, vai muito bom.